Fala galera, Flash na área, e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo longo aqui do canal. E hoje vai ser Flamengo de 2019 contra Flamengo de 2025, é o 11 contra 11 hoje, hein? Então vamos lá. O primeiro duelo é Diego Alves e Rossi. Bom, os dois tiveram uma boa temporada, mas eu sinto que o Rossi foi mais consistente, assim, teve atuações que ele foi melhor, assim, pra mim, foi o melhor da Libertadores, né? Não foi o Arrascaeta. E o Diego Alves, ele teve menos falhas. O Rossi também teve mais falhas, mas eu acho que o Rossi, ele teve mais momentos decisivos também, então esse ponto eu vou dar pro Rossi. 1 a 0 Flamengo de 2025. Agora o próximo duelo é da lateral direita, Rafinha e Varela. Aqui tem um bom duelo porque o Rafinha jogou muito em 2019 e o Varela também em 2025. Se eu não me engano, os dois jogaram meia temporada, né? O Varela era reserva do Wesley quando ninguém queria ver o Varela titular, né? Mas depois ele deu a volta por cima. Depois que o Wesley saiu para ir para Roma, ele veio no Flamengo e mostrou que ele é realmente bom e tá até hoje aí de titular, né? Então, fez uma boa final de final da Libertadores, foi o melhor da final, mas aqui eu achei que o Rafinha teve uma melhor temporada, assim, ele foi bem, né, mesmo com algumas limitações, né, que ele teve aquela lesão na cabeça, teve que usar o capacete, mas ele foi bem e pra mim esse ponto vai pro Flamengo de 2019, 1 a 1. O próximo duelo é na zaga, o Rodrigo Caio e o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele tem uma ótima saída de bola e o Rodrigo Caio também. O Rodrigo Caio era um dos pilares, né, para esse time do Flamengo de 2019. Era o melhor zagueiro do time e ele comandou o time, tinha uma ótima saída de bola, era bom na bola aérea, no carrinho. Jogou muito na final contra o Liverpool, final do Mundial. E o Léo Ortiz também, sem palavras, ele foi muito bom, assim, achou muitos passes. Ele é até melhor nessa questão da saída de bola, mas eu acho que pelo completo, assim, eu vou com o Rodrigo Caio, que pra mim teve um ano melhor e foi melhor que o Léo Ortiz, além do Léo Ortiz ter sido muito bom, né? Ele teve a lesão, né, que ele forçou jogar contra o Racing na semifinal da Libertadores e não conseguiu ir na final, que o Danilo, que era a reserva dele, né, foi pra final e fez o gol do título. Eu coloquei o Léo Ortiz aqui porque ele jogou a maior parte da temporada, então eu considerei que ele ia pro time do Flamengo de 2025, né? Ele que era titular. Então, pra mim, esse ponto vai pro Rodrigo Caio. Agora, na outra zaga, o Léo Pereira, que foi o melhor zagueiro do Flamengo. Talvez se o Léo Ortiz não tivesse tido a lesão, o Léo Ortiz poderia ter sido melhor, mas o Léo Pereira, mesmo cometendo falhas, foi o melhor zagueiro do Flamengo, né? Ele foi muito bem, gols importantes, fez o gol da classificação na fase de grupos, né, da Libertadores. E o Pablo Mari também foi bem, mas ele não tinha uma boa virada, né, quando vem essa bola cruzada, essa bola enfiada. O Pablo Mari, ele era meio lento para virar, era um zagueiro muito lento. Já o Léo Pereira é o contrário, né, ele é muito rápido e comanda a zaga, então esse ponto para mim vai pro Flamengo de 2025, Léo Pereira. Aí, agora na lateral esquerda, dois grandes laterais, né? O Alexandro, ele faz o básico, mas pra mim o Filipe Luís revolucionou a posição como os brasileiros veem, né? A posição de lateral esquerdo. Então, pra mim, o Filipe Luís revolucionou a posição. Então, pra mim, esse voto com certeza é do Filipe Luís. E agora a gente vai para uma disputa do meio campo. O Arão teve um bom ano, talvez uma peça ali meio escondida do Flamengo de 19. Foi bem, mas para mim o Pulgar, principalmente depois que ele voltou daquela lesão que ele teve no Super Mundial, depois que ele voltou no jogo contra o Botafogo, ele foi muito bem, foi um pilar da equipe, muitos passos quebrando linha, segurava lá atrás defensivamente. E pra mim o voto vai pra ele porque ele foi muito bom, não tá cometendo tantas falhas como tá cometendo em 2026, né? Como ele foi expulso lá no jogo contra o Bragantino. Mas pra mim, em 2025, o ano do Pulgar foi melhor. Agora, Gerson e Jorginho. Bom, o Gerson, né? Sem palavras que ele faz, né? Que ele fez com a gente. E pra mim, o Jorginho foi o capitão dentro de campo desde que ele chegou. O Flamengo foi outro.
ele comandava o meio de campo, né? Ele dava as ordens para todos os jogadores ali. O Gerson foi muito bem, mas aqui pra mim poupar tempo, o voto é pro Jorginho. Agora, a Arrascaeta de 25 e a Arrascaeta de 19. Bom, a Arrascaeta de 19 não era o principal jogador e o de 25 era. E o de 25 ele era o melhor jogador, né? Ele era o real melhor jogador, o protagonista. Tanto que foi a temporada artilheira dele, ele estava no ápice físico, ápice técnico. Então ele foi muito bem em 2025, aqui pra mim também é poupar tempo. Mesmo que em 2019 ele foi muito bem, ele estava vindo do Cruzeiro, né? Uma das ótimas contratações da época. Mas pra mim, hoje ele é em 2025, né? Ele foi bem melhor. Agora, o Bruno Henrique de 19 e o Samuel Lino de 25. Pra mim aqui, o Samuel Lino vem tendo uma crescente em 2026, mas em 2025 não mostrou muito futebol. Teve momentos ali que eu achei até que o Cebolinha devia ser o titular, mas o Samuel Lino fez uma boa final. Mas pra mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador de 2019 daquele elenco. E pra mim é poupa tempo, voto aqui no Bruno Henrique, tá bom? E agora vamos lá, Everton Ribeiro e Plata. Eu coloquei o Plata porque o Plata foi o titular na maioria das vezes, tanto que o Luiz Araújo não jogou muito, mesmo assim sendo um dos artilheiros da equipe, né? O Plata, ele comete muitos erros, assim, ele teve expulsões que não precisava ter, né? Expulsões desnecessárias. Enquanto o Everton Ribeiro, ele era o capitão nesse time de 2019, né? Ele comandava, tanto que ele foi pra Copa em 2022, né? Porque ele também estava muito bem. Mas em 19, pra mim, ele foi ele comandava o meio campo ali com a Arrascaeta. A dupla deles era muito boa, né? Para que a dupla do Bruno Henrique e do Gabigol funcionasse lá na frente. E pra mim o voto aqui vai no Everton Ribeiro, ele era mais técnico também, né? E aqui, Gabigol e Pedro, talvez o voto mais difícil, né? O Pedro, ele foi muito bem em 2025, ele fez muitos gols, mas ele se lesionou no finalzinho e pode ter prejudicado ele, porque ele nunca jogou uma final de Libertadores. Ele já esteve presente em algumas, né? Mas não pôde participar, quem participou foi o Bruno Henrique. E o Gabigol em 2019, né? Ele fez os 2 gols da final, os 2 gols do título, da virada. Então, pra mim, o voto vai pro Gabigol. Não só por um jogo, né? Mas porque a temporada inteira dele foi bom. Muito artilheiro. Voto pro Gabigol. E agora, o voto de técnico. Também muito difícil. O Felipe Luiz foi muito bem ganhando Brasileiro e Libertadores, né? Como o Jorge Jesus também ganhou, né? Brasileiro e Libertadores. E aqui eu acho que se o Felipe Luiz tivesse continuado em 2026, ele poderia ser maior. Mas pela demissão, pra mim, injusta que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, aqui que o ciclo dele acabou, né? Pra mim, o Jorge Jesus foi melhor. E aqui ficou o elenco, né? Que eu elegi aqui. Então, no gol ficou o Rossi, na zaga, Rodrigo Caio e Léo Pereira, na lateral direita, Rafinha, na lateral esquerda, Felipe Luiz, os volantes, né? Pulgar e Jorginho e Arrascaeta de 25. Os 3 volantes foram de 2025. Na ponta esquerda, o Bruno Henrique de 2019. Na ponta direita, o Everton Ribeiro de 2019. E no ataque, o centroavante Gabigol de 2019. E o técnico, Jorge Jesus. O ataque foi todo de 2019, o meio campo foi todo de 25. Então foi um time. Essas 2 épocas foram as épocas pra mim mais vitoriosas, né, do elenco. Foi os 2 Flamengos que eu vi jogar, os melhores 2 Flamengos que eu vi jogar. E me encantou assim. E eu vim trazer esse vídeo aqui porque eu achei que precisava dessa comparação, né? 2 Flamengos muito bons. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comente aqui suas mudanças que vocês fariam nesse elenco. Comente os próximos vídeos que vocês querem ver no canal. Até o próximo vídeo.